Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e eu quero dizer para você que nós temos uma novidade. Além do curso, do seminário Sangue nos Umbrais, da Conferência Estágio de Guerra, agora na nossa plataforma digital, nós temos o Intercessão em Chamas. É um curso que vai impactar a sua vida, vai te levar a um nível de intimidade com Deus. Você vai entender como funciona a guerra espiritual nos lugares celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Venha fazer conosco a nossa escola de guerra. É um treinamento de intercessão espiritual e você vai ser profundamente abençoado. Entra lá, cursos.pastorlobo.com. Deus abençoe. Você que nos acompanha está na Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, Paraná. Eu quero mandar um abraço. Eu recebi mensagens hoje da Espanha, dos Estados Unidos, do Chile, de Manaus, do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para aquele povo da Igreja Batista Atitude da Barra. Teve um monte de gente que mandou mensagem para a gente hoje. Você que nos acompanha do Japão e de todo lugar do mundo, nós temos alcançado 13 milhões de pessoas a cada 28 dias e você faz parte disso. Então eu quero dizer que a gente está muito feliz, mas eu quero muito convidar você para que você venha aqui. Se você tem irmãos, tem parentes, tem amigos que estão em Curitiba, esses estão precisando de ajuda, de socorro e de igreja, o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, culto sempre aos domingos, às 9 da manhã, às 10 da manhã e às 19 horas, e quarta-feira tem um quarta-feira, e durante toda a semana, células espalhadas em toda a cidade, amém? Vamos falar um pouco sobre milagres. Hoje é culto de famílias, milagres dentro de casa. Quando se fala em milagre, o milagre é uma interferência claramente sobrenatural. Quando Deus se revela, Ele penetra nesse mundo nosso, nesse espaço de tempo. Deus é eterno, Ele habita na eternidade, mas Ele entra nesse nosso mundo cronológico, onde o tempo, Ele vai comendo a nossa vida, e ali Ele interfere, Ele faz o sol e a lua pararem, Ele faz a sombra sobre a escada voltar, o tempo voltar. Esse Deus, Ele faz aleijados pular, Ele faz cegos de nascença ver. Esse nosso Deus transforma pó em piolho, transforma água em sangue, transforma água em vinho. Esse Deus é o Deus do milagre. E o milagre o que é? É uma prova, é um acontecimento, não é um fenômeno, ele é um acontecimento que declara exatamente, Deus passou por aqui, foi Deus que fez. A medicina não podia, a capacidade humana não poderia, mas Deus visitou a terra, e nessa visitação, Ele agiu em favor de uma família, Ele agiu em favor de uma pessoa, de uma nação. Esse é o milagre. E eu quero falar sobre um milagre que acontece dentro de casa. Esse milagre, acho que travou aqui. Esse milagre acontece no tempo de um profeta chamado Eliseu. E eu vou esperar o aviso sair para poder ler. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 7, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora e fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Uma família experimentando
uma ameaça. Uma mulher de Deus, casada com um homem de Deus, e que fica viúva. Esse homem era do time dos profetas, da escola de profeta de Eliseu. O ser humano, ele acredita, muitas vezes, que o fato da gente servir a Deus impede ou deixa de proporcionar a mim e a você a possibilidade de sofrimento. Na verdade, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo. Todos os homens e mulheres de Deus que você conheceu foram para o deserto, tiveram momentos de chumbo, anos de dificuldade, onde foram forjadas a sua fé. Aqui a gente lembra, eu consigo lembrar de muitos homens. A Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 32, a história de um rei que serviu ao Senhor, chamado Ezequias. Então diz assim, segundo Crônicas 32, depois de todos esses atos de fidelidade de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e ameaçou tomar as cidades fortificadas. Você está em paz, você está servindo a Deus, você está adorando a Deus, você está no altar de Deus, e de repente o teu chefe, a tua empresa começa a sinalizar que vai começar a mandar gente embora. Você está vivendo um casamento, e você acha que estava experimentando romance, e daqui a pouco o teu cônjuge começa a dizer que você não é mais o amor da vida dela, que o amor acabou, que o amor esfriou, e ela quer ir embora. Você é alguém que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, que pratica a fé dentro de casa, e de repente você abre a gaveta do teu filho, e você encontra lá uma droga. Você serve a Deus, e de repente algo de mal te acontece. Essa mulher, ela conhece a Deus, e ela diz quem o marido dela é. E pior do que isso, além de perder o marido, ela está ameaçada de perder os filhos. Você imagina você ameaçado de perder os seus filhos? Então ela vai recorrer ao homem de Deus, ao profeta de Deus. Eliseu, ele é marcado na Bíblia como um profeta que recebeu a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Elias fez 10 milagres, Eliseu fez 20 milagres. Eliseu, ele arrasa no mundo espiritual, ele faz flutuar o machado, ele leva sal na fonte de Jericó e adoça aquela fonte amarga. Ele é um homem que ressuscita a filha da sunamita. Ele é um homem de Deus extraordinário que tira a morte da panela. Ele é um homem que onde ele passa, até quando ele morreu, ele fez gente ressuscitar. O soldado é lançado sobre a cova dele e ressuscita, porque havia unção nos seus ossos após a morte. Quando nós falamos de milagre dentro de casa, nós precisamos seguir um caminho, seguir uma direção e seguir um trilho. A primeira coisa que você deve saber é que o milagre tem que ser buscado. Só recebe milagre quem busca milagre. A Bíblia diz, certo dia uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. A Bíblia conta a história de muitas viúvas. Em Marcos 11 tem a história de uma viúva que vem trazer 2 pequenas moedas no altar. Em Lucas 7 tem a viúva da cidade de Naim, uma cidade a 3 quilômetros de Nazaré, que ela está enterrando o seu filho e Jesus o ressuscita. A Bíblia conta a história de Noemi e de Ruth, eram viúvas. A Bíblia conta a história de Batseba, se tornou viúva pela espada de Amon. A Bíblia conta a história de mulheres que não tinham o que nós temos hoje. Hoje, o Estado busca sustentar aquelas viúvas através das pensões. Mas naquele tempo não havia nada disso. Então a única perspectiva dela era o quê? Era buscar a Deus. Quando tudo dá errado na sua vida, quando você não tem mais nenhuma porta para bater e nenhuma possibilidade de resposta, quando você já tentou tudo, a tua única esperança é o Senhor. É por isso que Jesus diz nas bem-aventuranças de Lucas e de Mateus, bem-aventurados que têm fome, que têm sede, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os tristes, os que choram, porque quando nós choramos, quando nós somos tristes, quando nós não temos o que comer, nós não temos o que comer, quando nós não temos para onde pedir socorro, a gente pede socorro para o Senhor.
Quando você tem muito, quando você tem tudo, quando você tem estratégia, quando você tem dinheiro, quando você tem capacidade, para que buscar a Deus? Para que orar a Deus? Eu tenho experimentado pessoas perto de mim que dizem que oram, mas a vida de oração deles é extremamente pobre. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando que milagres não são apenas uma ação de Deus, mas uma reação de Deus à nossa fé. Deus é um Deus que reage à fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz, quando a Bíblia fala sobre fé, ela diz que quem busca a Deus deve buscar com fé. Quando a gente busca a Deus com fé, Deus é galardoador. Você crê que Ele existe, então busque Ele. Quando nós vivemos uma vida com uma fé escondidinha, é mais ou menos o seguinte: eu não vou pedir nada para Deus, Ele vai tentar até o fim, tentar resolver a vida do jeito dele. Aí quando tudo dá errado, aí Ele vem chorar para o Senhor. Ele vive distante, Ele vive à margem, Ele vive longe dos princípios. Ele fala, não quero pedir nada a Deus, porque Ele não quer ficar devendo para Deus. Por quê? Por que as pessoas não querem ficar devendo para Deus? Porque vai chegar o momento em que ele vai querer pecar, e ele vai ter aquela sensação de que a consciência dele vai jogar na cara. Ó, se você pecar, lembra o que Deus fez por você? A palavra de Deus diz que as pessoas que foram extraordinariamente visitadas pelo milagre do Senhor, foram pessoas que se despojaram, que tiraram de si o orgulho. É uma mulher em Cafarnaum que toca no manto de Jesus. Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé. Pessoas que experimentaram o extraordinário de Deus, foram pessoas que se humilharam e que foram buscar a Deus e ao Senhor. Não existe nenhuma maneira mais simples de você buscar a Deus do que na oração. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, ele fala assim, portanto, irmãos, ou finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele vai ali explicando como é que você se reveste contra as ciladas do diabo. Toma o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça, a espada do Espírito. E aí você pensa que está pronto para a guerra e não está. E ele termina assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Essa palavra, intercessão na Bíblia, ela é traduzida por outras palavras do grego, entuchano, enteux, paga, e todas elas significam uma coisa só. A palavra intercessão significa encontro. Quando você intercede, você se encontra ou com Deus para pedir misericórdia, favor e benefícios, ou com o mundo espiritual maligno para fazer guerra. A intercessão, sim, ela colide, ela se encontra violentamente com o mundo espiritual. E essas palavras, elas falam de um encontro de fé. Ore sempre, encontre-se ou permaneça na presença do rei, a fim de pleitear ou apelar a favor de uma causa. A intercessão é o encontro de rei, um encontro com o rei, que diz que é um termo técnico de aproximação, de alguém que pode ouvir e atender o clamor. Orar no Espírito, importunar o rei com petições, para si ou para outro, assediar com pedidos ou assaltar alguém com clamores. Há pessoas na Bíblia que se encontraram com Jesus e insistiram. A mulher cirofenícia de Marcos 7, ela vem insistindo, e os discípulos dizem para ela, para o Senhor, Senhor, despede essa mulher, despede ela, Senhor, a gente já não aguenta mais ela. E Jesus então se volta para ela, apesar da insistência, ela não desiste. O milagre foi provocado na vida dela, ela deixou uma filha doente em casa, e ela provocou o milagre. Jesus disse, eu não vou te dar, o que você está pedindo não é para você, não é lícito dar aos cães o pão de filhos. Gente, essa resposta, a resposta que nós damos a Deus, a resposta da nossa fé, é que move o poder de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, em tudo que a gente tem. E ela diz, Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Eu não estou aqui usurpando nada de ninguém. Eu quero aquilo que o povo de Deus está desprezando. O povo de Deus despreza o poder de Deus. E ele olha para aquela mulher e diz: mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme tu creste. Tudo tem a ver com a maneira como a gente crê. É encontrar-se com Deus. Se você vive na presença de Deus, hoje pela manhã, o pastor Marcos pregou uma mensagem que eu vou motivar você a assistir na internet, sobre a chegada do reino dos céus. Foi uma mensagem poderosa no culto de ceia da manhã. Quando você ama alguém, você quer ter esse alguém perto de você. Já ficou apaixonado? Já ficou? Desenhando coraçãozinho no caderno, escrevendo o nome da namorada. Hoje não se desenha mais, que você manda no zap. Você manda o coraçãozinho, você manda meme. Você baixa no Instagram e manda um meme. Coloca lá um coraçãozinho no meme. Mas quando você fica apaixonado, você acorda pensando naquela pessoa. Você passa o dia pensando na pessoa. Você vai dormir pensando. Você sonha com a pessoa. Quando você anda de verdade com Deus, quando você anda próximo de Deus, não há nada mais comum de que você ir buscar socorro no Senhor. Então a primeira coisa, o milagre tem que ser buscado. Número 2, dedique o que você tem. 2 Reis 4:2, Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Milagres dependem da minha participação, da sua participação. Senhor, Moisés olha para trás, está o exército de Faraó, montanha do lado, montanha do outro, e lá à frente o campo dos amorreus e saduceus. Gente, ele clama ao Senhor e diz: o que você tem na mão? Eu tenho a vara. Então pega essa vara e toca na água e o mar vai se abrir. Deus usou a vara de pescar de Pedro para pagar imposto. Tem muita gente que fala assim: não, o que eu tenho não dá, eu sou muito pobre, eu sou muito fraco, eu sou muito tímido, eu sou muito feio, a autoestima dele está lá embaixo no ralo. Eu não tenho força, eu não consigo nada. E é por isso que ele não alcança. Dedique o que você tem. Ele chega para Pedro, ele chega para André e Filipe, em João capítulo 6, ele diz: dai voz de comer à multidão. Ele fala: mas nós temos 5 pães e 2 peixes. Quer dizer, você já está dizendo para Deus que Deus não pode fazer com aquilo que você tem. Você está dizendo para Deus que Deus não pode fazer porque você tem pouco. Deus não está limitado pelo teu pouco. Ele vai usar aquilo que você tem. Abra os olhos espirituais. Gálatas 3:11, porque o justo viverá da fé. 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não pelo que vemos. A fé sempre se relaciona com o invisível. A fé não se relaciona com aquilo que você vê, mas com aquilo que você crê. A fé é certeza daquilo que se espera, é fundamento, é um fundamento daquilo que se crê. Quando, tem uma passagem muito linda, 2 Reis capítulo 6, Geazi é um pastor auxiliar ali de Eliseu. Ele levanta de manhã cedo e vê um exército com carros e cavaleiros. Ele fala: meu Senhor, o que vai ser de nós? Ele fala assim: não fique preocupado. E fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando Deus abre os olhos espirituais de Geazi, ele vê lá a colina, a montanha, com carros e cavaleiros de Israel. Tem gente que não consegue enxergar além daquilo que os seus olhos veem. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Agar. Ela pega seu filho e sai perambulando pelo deserto, achando que ia morrer. Ela pega o filho dela, ela joga num arbusto e desiste, como quem diz assim: para mim acabou, aqui é um ponto final, aqui Deus colocou um ponto final. E ela vai chorar, e o bebê vai chorar. E Deus fala assim: Agar, o que você tem? A Bíblia não diz que Deus abriu uma fonte no deserto. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela para que ela enxergasse a fonte. Às vezes a fonte está do lado da gente. Está lá o aleijado no tanque de Betesda, procurando um anjo. Não, porque vem um anjo e toca na água, e de vez em quando, querido, Deus está do teu lado, você está procurando um anjo. Para quê? Deus está contigo. O versículo que eu mais amo de todos na Bíblia está em Jeremias capítulo 20, verso 11. Esse versículo me move.
E ele diz o seguinte: o Senhor é contigo como um guerreiro valente. O Senhor está comigo, Ele não vai me abandonar. Por que eu vou temer? Por que eu temerei? Isso tira de mim as possibilidades de derrota. Isso tira de mim as possibilidades de descontrole da minha vida. O nosso Deus, gente, pede para a gente olhar pela perspectiva dEle. Então, disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Deus não quer apenas remediar o seu problema. Deus quer curar a sua vida. O que você tem não é o suficiente. Presta atenção. Creia em mim somente. Veio Jairo buscando Jesus pelas ruas de Cafarnaum. A filha dele de 12 anos vai morrer. Está à morte. E de repente uma outra mulher puxa no manto de Jesus. Fica aquela confusão. Quem foi que me tocou? Aí vem alguém para tirar a fé. Sempre vem um filisteu incircunciso para roubar a fé da gente. É por isso que eu não dou ouvido. Eu não dou ouvidos. E aí alguém diz para Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre. Acabou, tua filha morreu. Jesus olha para Jairo e fala, Jairo, eu quero só aquela semente de fé. Só aquela. Lembra que você foi me buscar. Lembra que você foi buscar o milagre. Creia em mim somente. E Jesus chega então à casa de Jairo e diz, Talita cumi, menina tititigo, levanta. E todas as vezes que Deus parece que chegou atrasado, interessante isso. Todas as vezes na Bíblia que Jesus atrasa, Ele ressuscita alguém. Jesus atrasou, então prepara que vai ressuscitar. Ele chega atrasado 4 dias lá em Lázaro. Lázaro vem para fora, o homem levanta. Ele chega atrasado lá na viúva de Naim, ele ressuscita. Ele chega atrasado lá na casa de Jairo, ele ressuscita. Deus não perde controle da história. Deus é um Deus que, é interessante isso. Isaías 64:4 diz o seguinte: desde a antiguidade, nunca se ouviu, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho ouviu, a respeito de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 43:3 diz, antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Existe milagre para mim, existe milagre para você. Mas você tem que entender que o milagre está dentro da tua casa. Nós desprezamos as pessoas dentro da nossa casa. Nós desprezamos os milagres dentro da nossa casa. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagres. Se você pegar Marcos capítulo 6, em Jerusalém, em Nazaré. Por quê? Não é esse aí o filho do carpinteiro? Deus vai até onde a sua fé vai. Eliseu lhe disse, gente, que passagem linda. Traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Joás está visitando o profeta que está morrendo. O profeta morre, gente. Ele está doente, ele está sofrendo. Ele fala o seguinte, traga um arco com algumas flechas, e assim ele fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. Aponta lá para a Síria. Ele pegou aquela flecha, mandou lá para a Síria. Aquela flecha foi uns 300 metros de distância, 200 metros de distância. O rei fez, então Eliseu declarou, gente, isso é um ato profético. O que nós fizemos aqui na vida do Rafael foi um ato profético. Você tem que aprender a fazer ato profético na tua casa. Eu cansei e canso de fazer isso na vida dos meus filhos, na minha vida, na vida da minha esposa, na igreja. Terça-feira a gente reúne aqui, e a gente ora debaixo dos umbrais e das vergas laterais dessa porta aqui. Nós, quando queríamos comprar o terreno, eu assumi essa igreja aqui no dia 11 de agosto. Dia 12 foi dia dos pais. No dia 13, eu botei meu pé naquele terreno lá. E eu juntei aqui, estava o Darcy, estava a Helena, estava a irmã Zeli. Tinha um túmulo, estava a irmã Dani. E nós concordamos em nome de Jesus que nós íamos comprar aquele terreno. E nós compramos o terreno. Isso é um ato profético. Segura aqui a flecha da vitória do Senhor sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão
ele pegou e golpeou 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você derrotará somente 3 vezes. Querido, Deus vai até onde a sua fé vai. Se você desistir de crer, a mão de Deus vai se encolher. Se você desistir de agir em fé, o Senhor vai recolher de você a vitória. A vitória é para gente que não desiste. A vitória é para gente que enfrenta. Nós não enfrentamos. Eu tinha um comandante que falava para mim assim, ó: não se vence inimigo grande com arma pequena. Ele cansava de dizer isso para a gente. Isso significa o seguinte: você pode estar vivendo uma luta na sua vida. Se você usar as armas de Deus, você não será derrotado. Existe uma promessa de Deus de não nos abandonar e não nos deixar órfãos. A igreja precisa se mover nisso, se mover nessa fé e crer. Eu creio, eu começo a orar. Agora, amanhã, eu já começo um outro propósito, falando com Deus a respeito do ano que vem, falando com Deus a respeito daquilo que eu estou sonhando para o ano que vem. Eu tenho pedido para Deus, para que cada membro da sua família esteja do seu lado. As pessoas, gente, que mais a gente espera, fazendo: pô, isso aqui não tem jeito. Isso é mentira. O Deus que salvou Paulo está aqui, um homem perseguidor da igreja. Um Deus que restaurou a vida de Jacó. O Deus que pegou e vomitou. Ele vomitou o profeta Jonas na praia para salvar aquele povo ruim de Nínive. Jesus diz naquele dia: Nínive se levantará, porque eles creram na palavra do profeta. Está aqui alguém que é maior do que o profeta Jonas. Deus vai até onde a nossa fé vai. Se Deus te dá a flecha na mão, querido, flecha esse chão 3, 4, 5, 6, 7 e 20 vezes. Pode ser exagerado. A Bíblia fala sobre exageros. Orar sem cessar é um exagero. Esses são exageros que a Bíblia permite. A fé, ela é aquela que traz, que atrai, que reboca o poder de Deus na minha e na sua vida. Número 4, fecha a porta para a incredulidade. Fecha a porta para a incredulidade. Depois entre em casa com seus filhos e fecha a porta. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Milagres acontecem em ambiente de fé. Milagres são provocados por pessoas que escolhem crer que o impossível é possível para Deus. Quantos casamentos já foram restaurados? Quantas vidas chegaram desesperadas e hoje estão servindo ao Senhor, os casamentos vivos, filhos envolvidos com drogas que foram arrancados de dentro das biqueiras, de dentro das áreas da Cracolândia. O nosso Deus, Ele pede uma coisa para a gente: cuidado com a contaminação. Tape os ouvidos das palavras dos incrédulos. Tem gente que só fala para você: ó, não vai dar, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, faz do meu jeito. Eles não entendem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Preste atenção nisso. Josué, ele cerca a cidade de Jericó durante 6 dias em silêncio. Ele cerca no 7º dia e roda 6 vezes em silêncio. Por que ele não deixa o povo falar? Por que, gente? Porque lá, no capítulo 13 de Números, o povo murmurou, o povo reclamou. Gente, se tem algo que tira de nós o Espírito Santo, se tem algo em nós que faz a gente recuar, que faz a gente viver no deserto, é a reclamação, é a murmuração e a tentação. Vocês tentaram ao Senhor. Tentar ao Senhor é você dizer para Deus que Ele não é capaz de fazer o que Ele prometeu. Fecha a porta para a incredulidade. Para de andar com gente desmotivada. Para de andar com gente que fala para você: não, desiste do teu casamento, desiste do teu filho, desiste da tua casa, desiste de casar, desiste de recomeçar, desiste da tua fé, segue outro caminho. Sai de perto desse pessoal. Faz que nem fez Gideão, peneira o exército, vai com 300 contra 13 mil, vai contra 130 mil, vai, mas vai com gente de fé. Aqui a gente entra assim, dentro da cidade de Nazaré. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
não estão aqui conosco, suas irmãs, e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pode fazer ali nem um milagre. Sabe por que Deus não faz milagre? Porque você não crê mais que Ele faz milagre. Tem muita gente que acha que milagre é uma história que ficou para trás. É a turma que se junta com Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu estou aqui. Eu falei para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não, eu sei, lá no futuro, na ressurreição, Ele vai ressuscitar. Você não entendeu nada, eu sou a ressurreição e a vida. Querido, milagre é para hoje. Deus vai fazer na sua vida aquilo que você crê que Ele faz hoje. Se você for ousado, querido, seja ousado. Às vezes Deus está querendo fazer com você algo tão simples, e você não está enxergando. Naamã é um general do exército sírio. Essas histórias estão todas aqui compreendidas na vida de Eliseu. E ele vem com uma lepra, ele vem pedir para Deus o socorro para aquela lepra dele. E o profeta nem recebeu a comitiva dele. Falou: ó, manda o general mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele fica indignado. Até que seu servo diz assim: vem cá, se ele tivesse pedido para você fazer uma coisa difícil, você não faria? Então por que não faz o fácil? Mergulha 7 vezes, ele mergulha e a pele dele fica branca, fica que nem a pele de um bebê. O milagre está à disposição de mim e de você. O milagre está dentro da tua casa. O milagre está com alguma coisa que está na tua mão. É alguma ferramenta que você já tem. É uma farinha, é um azeite, é um cajado. Está com você. Deus usa o que você tem e não aquilo que você não tem. Não diga para Deus que é pouco. Não diga para Deus que é insuficiente. Porque para Deus não existe isso. Ele não está limitado. É isso que a Bíblia diz. Não viva do milagre de ontem. Derrame azeite, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Coloque os olhos no próximo milagre. Encheu aqui, ele pegou, encheu a botija. Então, peraí, está cheia? Vem para cá. E encheu outra, está cheia? Vem para cá. E encheu outra. Tem gente, olha, encheu, que alegria. Queridos, eu já estou botando o olho no próximo milagre. Eu já estou colocando o olho. Eu sou grato. Mas eu não estou satisfeito. Eu estou grato, mas eu não posso ficar satisfeito com Tem gente que vive do milagre da vovozinha. Quando eu me converti, Deus fez um milagre, e não fez mais nada na vida dele. Por quê? Porque ele fica encantado com aquele vaso. Imagina, se aquela mulher não tivesse trazido muitos vasos. Deus avisou para ela: traga muitas vasilhas, porque o que você tem não vai ser suficiente para a bênção que eu quero te dar. Deus quer dar para a gente. E a gente fica limitando o poder de Deus, limitando a operação de Deus. Querido, não fique preso no milagre. Ah, eu já casei, pastor, agora eu estou feliz. Não, querido. Continue orando por aquilo que vem. Ore. Esses dias, acho que foi ontem, anteontem, fui visitar a Clarice com o Paulo. O Rafael acabou de nascer. Nós oramos pela esposa dele. Começa a lançar flecha no futuro. Começa a falar com Deus a respeito dos seus netos. Coloca a mão no ventre da sua filha, no ventre do seu filho. Profetiza vida. Profetiza fertilidade. A promessa de Deus é: eu multiplicarei a tua descendência como o pó da terra. E ela se multiplicará ao norte, ao sul, a leste, ao oeste. Os teus filhos serão grandiosos na terra. Comece a falar com Deus a respeito da implantação do reino de Deus através da sua vida. Comece a falar com Deus a respeito da sua empresa, não para 2021, 2022, mas comece a lançar flecha daqui a 10 anos. Essa semana, na quinta-feira, eu, pastor Marcos, pastor Carlos Borelli, Janice, fomos visitar ali na igreja com propósito, pastor amigo meu, Everaldo, pastor Carlito Paz, pastor da PIB de São José dos Campos. Há 10 anos atrás, ele tinha uma igrejinha. Era uma igrejinha pequenininha. Gente, ele foi um homem tão ousado. Ele subiu a colina da Via Dutra, colina, e começou a fazer culto lá em cima.
Eles não tinham dinheiro para comprar aquela terra não, mas compraram. Porque Deus não está limitado à tua falta de dinheiro. Deus só fica limitado quando você não tem fé. Se você traz 5 pães e 2 peixes, é o que basta para ele multiplicar. Aquele homem construiu um complexo. Hoje eles têm 18 mil membros. São 18 mil famílias que se renderam ao Senhor. Homens e mulheres de famílias que se renderam ao Senhor. Ele trata pessoas, ele manda missionários. As famílias inteiras dizem juntas: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles têm uma clínica de tratamento de drogados. Eles têm uma clínica de recuperação de alcoolistas. Eles têm uma ferramenta poderosa de educação, uma escola por princípios, que ensina matemática, física, que ensina cálculo, que ensina história, geografia, mas que ensina aquelas crianças a servir ao Senhor. Tudo isso porque o homem é capaz de sonhar. Não viva do milagre de ontem. Ponha à parte o que estiver cheio. Pede-me, te darei, e as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Para de pedir pouco. Pede e eu te darei. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abrirá. Existe uma resposta para o milagre na sua vida e está dentro da sua casa. Joga fora a incredulidade, mas também joga fora o milagre de ontem. Eu sou grato, está aqui, ó. Mas eu quero vencer o próximo campeonato. Eu quero avançar mais. Eu quero conquistar mais. O meu filho, a minha esposa se converteu, mas eu quero a minha família toda. Eu quero a minha vizinhança. Eu quero buscar a todos. Eu quero ser usado com poder. Senhor, coloca unção nas minhas mãos, derrama do teu óleo poderoso sobre a minha cabeça, bota uma palavra profética na minha boca, me usa com autoridade. Gente, pensa numa oração que Deus responde, é quando você pede vidas para o Senhor. Número 6, o milagre é limitado pela fé do homem, e não pelo poder de Deus. Ela começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O tamanho do milagre não é determinado por Deus, não é por você. Se aquela mulher tivesse mais vasilhas, tivesse aqueles tambores, sabe aqueles tambores de gasolina para botar o azeite? Ela ia abrir uma franquia de azeite lá naquela cidade dela. Por que que a gente colhe pouco? Porque a gente semeia pouco. Você quer colher muito? Abra muitas fontes. Pastor, eu sei que Deus vai usar a minha vida como um profissional, então estude muito. Eu sei que Deus vai usar a vida do meu filho, então dedique ele ao Senhor. Treine o seu filho. Não dê moleza, dê amor, mas treine o seu filho para ele ser um homem de verdade, para ele não ser um frágil, um fraco, um homem que foge. Nós precisamos levar Deus até o coração daqueles que estão perto da gente. O tamanho do milagre depende daquilo que a gente quer de Deus. Deus, ele pode fazer, porque tudo é possível àquele que crê. Mas se você diz para Deus: Deus, eu já estou satisfeito. Deus, isso aqui para mim está bom. Deus, isso aqui para mim, olha que alegria, já comprei um carro. Ih, estou comprando minha casa própria. Querido, eu quero morar no céu. É para lá que eu quero ir. Existe dentro das mansões do Senhor um lugar para mim, um lugar para minha casa, um lugar para minha família. O milagre de Deus vai depender da tua fé. Pastor, mas ele não fala mais comigo. Vai lá e pede perdão. A Bíblia não erra. Os humilhados são exaltados. Se humilha. Vai lá buscar. Vai se dobrar. Insiste com Deus. Do tamanho e da proporção da nossa fé. Marcos 11, 21. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser, repete comigo assim, ó, disser, tem que sair da tua boca. Alguém disser a este monte: levante-se, atire-se ao mar,
e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. A palavra na tua boca tem que profetizar o futuro que você quer. A palavra na tua boca tem que anunciar a paz que você quer viver. Ande na sua casa, profetizando a bênção do Senhor. Ande pela sua casa, estabelecendo o reino de Deus na sua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoo essa casa. Eu estabeleço o teu trono, eu rejeito, eu repreendo, eu anulo toda a fortaleza das trevas, eu desautorizo toda a arma forjada do inferno contra a minha família, eu levanto uma muralha de defesa do Senhor em volta da minha família que eu amo, nenhum mal nos tocará e praga nenhuma chegará à minha tenda. Profetiza esse vale de ossos secos, que a tua família vai se levantar como um grande exército. Se você aprender a ligar na terra, o céu vai responder, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Que pecados vão ser vencidos, amarguras vão ser retiradas, culpas vão ser anuladas, ódios vão ser tirados. Se você crer, querido, olha para mim, a tua fé, ela tem que ser como um grão de mostarda. Não é a fé grande. Olha para mim, é a fé pequena que funciona. É a fé de gente simples. Tem gente que está esperando o extraordinário e perde o simples. Estava lá Elias dentro de uma caverna e ele estava esperando que Deus falasse com ele no terremoto, no vendaval, na tempestade. E Deus falou com ele, foi na brisa suave. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Pare de fugir de Deus. Tem situações que a gente se encontra, como essa mulher, que a única resposta que a gente vai ter é no Senhor. E nós precisamos um dia sentar no divã de Deus e falar com Ele a verdade. O tamanho e a proporção da nossa fé vai ser o tamanho e a proporção do nosso milagre. E sétimo e último, não desperdice o milagre. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus te salvou, querido? Não pare por aí. Não desperdice o milagre que Deus fez na tua vida. Conte o testemunho da tua salvação. Não desperdice a chance que Deus te dá de você levar a sua família para Jesus. Eu venho de uma família que metade era espírita, metade era idólatra, e mais uma parte pequena. Fica falando de 3 metades, pastor? 3 partes, vou fatiar em 3 partes. Uma parte era espírita, uma parte era idólatra, e uma outra parte era de ateus. Mas eu concordei na terra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, a minha família hoje, meu pai era ateu. O meu pai serviu ao Senhor com alegria. Hoje ele está muito doente. Mas ele serviu ao Senhor com tanta alegria. Eu tive o prazer, como Daniel teve, de batizar o pai. Não desperdice o milagre que Deus fez na sua vida. Existe autoridade de Deus na tua boca, querido. Existe autoridade do Senhor sobre a tua vida. Estes sinais seguirão o que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não jogue fora e não desperdice aquilo que Deus deu para você. Agora a pergunta é, o que você vai fazer com essa palavra? Você, mulher ou homem, que teve perda na sua vida, você vai sentar e chorar? A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 30 que Davi fez isso, sentou e chorou. A família foi sequestrada, ele sentou e chorou. Mas de repente ele ora, se reanima no Senhor. Ele fala, me traz a estola sacerdotal. E ele ora e fala assim, Senhor, eu perseguirei meu inimigo, eu encontrarei, eu trarei de volta a minha família. Ele diz, vai, que eu serei contigo. Gente, pensa num homem aleluiado. Saul pegou o exército dele, desbaratou o inimigo. A Bíblia diz, ele trouxe de volta a sua esposa, seus filhos. E nada ficou. Você tem que aprender a profetizar a respeito da sua família, como Moisés profetizou.
O faraó quis fazer negócio com ele. Pode ir adorar teu Deus. O pau quebrando lá no Egito. Um monte de praga descendo, água virando sangue. Sapo e rã entrando na mesa e subindo na mesa da cama do faraó. Pragas terríveis, úlceras, saraivada de pedra de fogo. E ele começa, pode ir, mas deixa a tua família aqui. Pode ir, deixa as tuas crianças aqui. Pode ir, deixa os seus olhos aqui. Gente, a última vez que Moisés fala com ele, é muito impressionante. Moisés libera uma voz do mundo espiritual. A Bíblia havia dito para ele, em Êxodo capítulo 7, verso 2. Eu serei contigo, a minha mão será contigo, e tu serás como um Deus para Faraó. Ele deu autoridade, assim como ele deu para mim e para você. E Moisés diz, vão comigo os nossos velhos, as nossas esposas, os nossos filhos, as nossas famílias, o nosso gado, nenhuma unha vai ficar. A fé depende, querido, daquilo que você comunica no mundo espiritual. A vitória, o milagre da tua casa está dentro da tua casa. Não se faça de vítima. Não recue ao primeiro problema. Essa igreja é uma igreja de fé, e eu vou plantar sementes e caminhões de sementes, e eu vou colocar celeiros de sementes dentro do coração dessa igreja, do teu coração, para que você viva em fé, para que você não desista, para que você não abandone, para que você não volte para trás, para que você não recue, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você quer vencer, querido? Teus filhos podem estar sendo sequestrados como dessa viúva. A tua família pode estar sendo dissolvida como dessa viúva. Se você buscar o Senhor Deus, Ele vai responder, multiplicando azeite na sua vida, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos encerrar. Samuel, você me ajuda? Eu vou convidar você para você fechar seus olhos. Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quero convidar toda a igreja agora. Nesse momento, eu quero desafiar a igreja. Qual é a história, o momento da tua história hoje? Talvez, eu sei que Deus falou com você. Eu sei que o Espírito de Deus falou com você. Eu sei que você já pensou em desistir, já pensou em recuar. Pensou em se separar do teu cônjuge, pensou em desistir da fé. Isso tudo acontece. São momentos de dificuldade que você passa. Mas hoje, feche seus olhos. Você pode baixar sua cabeça? Hoje, você quer fazer como aquela mulher e buscar a Deus. Se você quer buscar a Deus, para que Ele interfira com milagre dentro da sua casa, dentro da sua vida, fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Número 2. Você sabe que o que você tem é pouco. Aliás, você sabe até que você não tem nada, que você não tem força. Mas hoje você quer pedir para que Deus traga fartura e multiplique o azeite da sua vida. Traga alegria de novo. Traga unção de novo. Traga resposta de novo. Se você quer que Deus faça um milagre na tua casa, é um milagre. Milagre é aquilo que a gente não pode fazer e ninguém vai fazer por nós, só Deus. Levante sua mão, eu vou orar por você. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar sua mão. Há alguém aqui que precisa fazer uma aliança com Jesus. A palavra de Deus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus e diante dos anjos. Querido, faz uma aliança com Cristo. Eu não estou perguntando se você é evangélico, batista, metodista, presbiteriano, assembleano, católico, espírita. Não é nada disso. Você quer fazer uma aliança com esse Deus que faz milagres. Você quer fazer um pacto com Deus. Você quer convidar Deus. Deus, vem ser Deus na minha vida. Fique no seu lugar, só levante sua mão. Diz: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Você que levantou sua mão, agora olha para mim aqui.
Você que levantou a sua mão, por qualquer, muita gente levantou a mão. Vou convidar você para vir aqui à frente durante o louvor. Irmão Samuel vai cantar, vai louvar. E você vai pegar na mão de quem está perto de você e vai vir aqui à frente, que nós vamos levantar um clamor pela sua vida. Nós vamos clamar para que o azeite multiplique na tua casa, em nome de Jesus. Você quer o milagre? Quer? Você vai ver o que Deus vai fazer. A Bíblia diz o seguinte: não um profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Você crê que Deus está aqui? Você crê? Se você está enfermo e não for um local inconveniente, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Pode colocar. Se você tem alguém enfermo em casa, no hospital, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você está com uma causa impossível, uma causa na justiça, uma ameaça contra você, você está vivendo o terror, o caos e a tragédia, se você está experimentando perdas em qualquer área da sua vida, diga para Deus agora, diga para Deus a verdade, o que você quer que Ele faça. Não vai dizer assim: Deus me abençoa. Não, não é isso. Você vai dizer para Deus o que você quer. Você está perdendo teu apartamento, você está perdendo teus bens, você precisa de uma porta de emprego, você está perdendo teus filhos. Fala com Deus agora, que Deus vai te ouvir. Agora, é agora, é agora. Comunica a tua fé. Vamos orar. Pai querido, nós invocamos o teu nome, pelo nome do teu filho Jesus essa noite. Essa igreja ousa crer que só o Senhor é Deus. E nós agora pegamos a nossa semente de fé no teu filho Jesus, e te trazemos para dentro da nossa casa, te trazemos para dentro da nossa história, da nossa família. Nós queremos pedir que o sangue da cruz, o sangue do Cordeiro, o sangue do Gólgota, agora seria derramado sobre a vida de cada homem e mulher aqui. Nós clamamos ao Senhor. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus Todo-Poderoso, e no nome de Jesus nós repreendemos toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, de depressão, espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de loucura, espírito de divisão. Saia dessas vidas, saia da casa e da história dessas vidas. Toda rebelião de filhos, toda divisão e todo vício, nós cancelamos em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é Deus na nossa vida. Pai, vem, Senhor, abre as tuas portas, Senhor Deus, para o teu povo. Julga a causa dos teus filhos, Senhor Deus. Nós te pedimos socorro, socorro, Senhor, socorro, Senhor. Vem socorrer o teu povo, vem socorrer a tua igreja, em nome de Jesus. Pai, homens e mulheres hoje fazem uma aliança com o Senhor. Homens e mulheres hoje fazem um pacto com o teu filho Jesus. Escreve o nome deles hoje, Pai, no livro da vida do Cordeiro, para que naquele dia entrem na sua casa, Pai, pelas portas. Nós profetizamos que nós, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou pedir para baixar um pouquinho o som aqui. Você pode trazer o retorno para mim? Levanta a sua mão. Você quer aprender a orar pela sua família? Ou quer continuar sendo um tímido? Você quer vencer? Eu quero ensinar você a orar hoje. Eu nunca fiz isso na igreja, eu quero ensinar você. Feche seus olhos agora. Eu quero que você imagine que você está dentro da sua casa. Imagine que você está dentro da sua casa agora. Fecha a porta da tua casa e vai para a sala. Vai para dentro da sala da tua casa. Ali pode ter um sofá, uma estante, uma mesa.
Talvez você não tenha uma sala, seja um quarto, mas vai lá para dentro. Eu quero ensinar você a abençoar a sua casa. Você quer aprender? Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, essa noite eu confesso Jesus Cristo de Nazaré como meu Senhor e como meu Salvador. E eu estabeleço o teu trono na minha casa. Eu lanço pela fé o sangue da cruz sobre os umbrais e as vergas laterais das portas da minha casa. Por isso nenhum mal me tocará, nem praga nenhuma chegará na minha casa. Eu repreendo todo espírito que não vem da parte do Senhor Jesus. Eu rejeito e eu lanço uma palavra de derrota em nome de Jesus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu desarticulo, eu desautorizo e eu desativo em nome de Jesus toda arma preparada das trevas contra a minha família não prosperará. Eu levanto pela fé uma cortina de fogo em volta da minha descendência. Os meus filhos serão chamados de benditos. A minha casa será reconhecida entre os povos como terra do Senhor. Eu retiro da minha casa todo espírito de tragédia, de miséria, todo espírito de esgotamento, e eu trago a bênção do Senhor para a minha casa, em nome de Jesus. A fartura, a abundância e a multiplicação do Senhor sobre os meus celeiros, e eu declaro ao Senhor Jesus a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a glória e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.